Olá, todas as pessoas do grupo. Estamos aqui fazendo o nosso registro da disciplina Psicologia do Fenômeno Religioso 2024-1. Nós vimos com o professor Tiago e nosso registro será sobre o dia que nós tivemos aquele encontro e comentamos sobre o I Ching, fizemos uma vivência. Também vamos comentar rapidamente sobre possíveis áreas de pesquisa em espiritualidade e saúde. Lembrando que nós aprofundamos estudos de 3 autores, especialmente conectados com espiritualidade e saúde, religiosidade e nossas motivações. Vamos ver aqui nesse programa, visão geral, rapidamente, desequilíbrios de estrutura emocional e física e tratamentos com agulha e sem agulha, o caminho do Zineng Qigong, que é um desses caminhos que trabalha essa recuperação das pessoas, e poderá se tornar área de pesquisas atuais em religiosidade, espiritualidade e saúde. As motivações principais são nosso caminho percorrido nessa área da medicina chinesa. Desde os anos 80 a gente vem investindo, estudando, se aprofundando, até chegarmos a conhecer pessoas da China mesmo e pessoas do Tibete. Enfim, nós vamos apresentar alguns professores nossos dos últimos 15 anos, mais ou menos. E nós estamos entendendo, fazendo aqui um exercício da disciplina já também, que esses conhecimentos são passíveis de estudos da área 44 da CAPES, que é a área de Ciências das Religiões e Teologia, mas a nossa área é mais Ciência das Religiões, com as sub-áreas Ciências Empíricas da Religião, que envolve espiritualidade, tradições, etc. Outra sub-área, História das Teologias e Religiões, que aí teria parte também de espiritualidade, tradição, sabedoria, aqui entraria o taoísmo, e a sub-área Ciência da Religião aplicada, especialmente aplicada à saúde, à ética, à ecologia. Passando aqui para mostrar novamente uma figura, um desenho do Imperador Amarelo, que foi o primeiro que escreveu o livro sobre medicina chinesa, junto com os sábios e médicos da época. E aqui do lado direito uma pequena representação da cosmologia chinesa, que eles consideram também que o céu tem a energia, um campo de energia mais alto em termos de vibrações, e a Terra um campo mais denso, tá lógico isso. Também lembrando que essas energias estão ligadas ao cosmos e estão à nossa volta, e essa figura do meio aqui representa exatamente essa nossa caminhada que nós podemos treinar para captar essa energia vital. Aqui uma lembrança do I Ching. Nós verificamos que ele é composto de trigramas, cada 2 trigramas formam um hexagrama, mas conhecemos um pouco que esses trigramas eles estão referenciados aos 8 cantos, as 8 direções. E falamos também no dia lá dos Wu Yi, que eram os doutores antigos daquela época, e aqui fazendo principalmente o registro que eles eram responsáveis por curas e adivinhações celestiais, que eram praticadas de várias formas. Já o I Ching também está ligado os 8 trigramas, a movimentos, ao campo da área de artes marciais e defesa, principalmente na integridade física. Novamente aqui os nomes e o que as imagens significam. E por último aqui os 64 trigramas, hexagramas que compõem o I Ching. Uma frase do Jung acentuando especialmente que o inconsciente contém componentes psíquicos subliminais, inclusive as percepções dos sentidos. E sabemos, ele coloca assim, por uma farta experiência e por razões teóricas, que o inconsciente também inclui componentes que ainda não alcançaram o limiar da consciência, que ele chama de sementes de futuros conteúdos conscientes. Outro comentário nessa frase dele é que o inconsciente jamais se acha em repouso, nunca descansa, está sempre empenhado em agrupar e reagrupar seus conteúdos, em termos de uma coordenação da consciência. Aqui nós relembramos o quadro negro, uma foto,
a pergunta coletiva que nós fizemos e um pouco das respostas que nós tivemos. Então, agora vamos assistir aos vídeos dos colegas comentando exatamente sobre aquela experiência lá. Olá pessoal, eu me chamo Romário Evangelista Fernandes. Falar quem é Romário sempre é um desafio, mas a princípio eu posso dizer que sou um estudante de pós-graduação do Programa de Ciência das Religiões aqui da Universidade da Paraíba. E como pessoa, sou alguém que gosto de vivenciar a vida da melhor forma possível, conhecer pessoas, ensinar, que é algo que também faz parte da minha vida. Eu sou professor, mas atualmente estou afastado da sala de aula, professor de Fundamental 1 e Fundamental 2. Até então foram essas minhas experiências como docente, mas atualmente estou integralmente vivenciando a pesquisa. Me afastei da sala de aula. Estou sempre aberto a novas experiências e a aprender. No que se refere à religiosidade, eu não tenho nenhuma religião, eu não pertenço a nenhuma religião, porque eu sou agnóstico. Mas isso não significa que eu não tenha espiritualidade. Eu reconheço que mesmo não pertencendo a uma tradição religiosa ou tendo uma crença num ser superior, a minha espiritualidade ela existe, a espiritualidade está presente e eu experiencio ela com a relação que eu tenho com a vida, com aquilo que a vida tem a oferecer. Bom, esse sou eu. Bom, falar do que é importante para mim também é um desafio, porque tem tanta coisa que para mim é importante que seria uma lista enorme. Mas talvez algo que englobe tudo que é importante para mim é a própria vida. A vida para mim é importante. A vida e poder vivê-la da melhor forma possível. Experienciar coisas que possam elevar o meu espírito, meu intelecto, as trocas das relações, que sejam significativas para mim. Até mesmo um cafezinho numa mesa de plástico com pessoas interessantes é algo importante para mim. Então, eu não poderia criar uma lista de coisas importantes, porque aí eu estaria hierarquizando momentos. Eu acho que a cada momento que a vida me traz, ela é especial e ela é importante para mim. Então, a vida é importante e vivê-la. É isso que eu considero. Eu tive uma experiência muito interessante, impactante, com o I Ching em uma das aulas da disciplina Psicologia da Religião, que foi ministrada pelo professor Tiago Aquino. E o professor Tiago abriu oportunidade para o colega Jorge, que também é professor da universidade, mas está no programa de pós-graduação também em Ciências das Religiões. E ele ministrou um workshop para a gente sobre o I Ching. E para mim foi muito impactante essa experiência. A gente estávamos estudando o psicólogo, psicanalista, né? Jung. E Jung tem uma percepção sobre o I Ching muito interessante. Para o Jung, o I Ching seria uma forma de nós acessarmos os nossos arquétipos, né? E também de encontrar respostas que ressoassem com o momento que nós estávamos, que o ser humano está vivendo. Eu vi essa tese do Jung na prática, comigo mesmo. E é isso que eu queria compartilhar.
o Jorge nos apresentou de forma muito didática os princípios do I Ching e em seguida ele trouxe a prática, né? Ele jogou o I Ching para nós e consultou o oráculo. E houve um momento, né, uma das palavras do I Ching que foram consultadas foi de encontro a uma situação que eu estava vivendo, uma situação de conflito. Uma situação de um conflito externo que eu vivi, né, em um determinado ambiente, e isso desestabilizou minha relação com algumas pessoas, mas também gerou total conflito interno comigo, né? A questão da sincronicidade, né? Do interno com o externo, que também o Jung fala, né? Nossa sincronia com o mundo, a nossa relação com o mundo, afeta também diretamente nosso interior. Assim também, se o nosso interior estiver em total desequilíbrio, obviamente a relação que teremos com o mundo será afetada. E foi o que aconteceu. Eu estava vivendo esse momento de conflito, né? E o oráculo, né, o I Ching, quando consultado, trouxe uma direção, apresentou uma direção para resolver esse conflito. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não me lembro exatamente as palavras aqui no momento, mas as palavras do I Ching eram exatamente tentar deu uma direção para restabelecer esse equilíbrio, né? Então, a situação foi resolvida, né? Eu acabei seguindo as orientações do I Ching, e é interessante isso porque o fato de eu ser agnóstico não implica que eu seja alguém que não esteja aberto à espiritualidade. E aqui eu não vou entrar nos méritos do que é espiritualidade, mas posso dizer que espiritualidade é muito mais do que a religião institucionalizada. E a espiritualidade reflete diretamente com as nossas relações. Se algo está em desequilíbrio, nossas relações também poderão ser afetadas. Então eu tive essa oportunidade de vivenciar o I Ching, absorvi o ensino do que o I Ching trouxe, resolvi a situação da melhor forma possível, dentro daquilo que o oráculo apresentou, e posso dizer que o equilíbrio foi estabelecido novamente, né? Tanto externo, das relações, como também o interno, né? Comigo mesmo. Então, essa é a minha experiência que eu tive com o I Ching, que eu vou levar para a vida. Despertou curiosidade, bastante curiosidade sobre o I Ching, e de forma muito precisa demonstrou um caminho correto para lidar com esse conflito que eu estava vivendo naquele momento. Agora teremos um outro depoimento. A gente falar um pouco sobre o que nos importa nesse momento, né? Eu estou aqui nesse dia 29 de junho, eu gosto de fazer uma fogueira, né? Estava aqui lutando aqui, teve muita chuva, mas a fogueira pegou, está aí, graças a Deus, ajudando, agradecendo também a saúde, a paz, a tranquilidade e a força, assim, para seguir os trabalhos, fazer os projetos e tudo, né? Agradecer também aos professores aí, na sua paciência, na sua sapiência, nesse caso aqui o professor Tiago, né? Nosso amigo também, né? Desejando boas festas aí para quem é de festas, boas meditações para quem é meditação. E aqui, der certo, vamos assar um milhozinho aqui,
Esse é o nosso foco aqui nesse momento aqui, uma fogueirinha, um fogo que une os homens desde os primórdios, né? E hoje a lenha está seca, está permitindo que a gente usufrua desse momento aqui. Um abraço a todos, vamos em frente. Vamos falar do I Ching, como ele nos tocou, como ele, enfim, como foi aquela experiência de sala de aula também. Mas aí eu quero dizer que, né, que agora, na hora do pôr do sol também, o solzinho entrando aqui, nessa réstia de luz aí, que assim, tudo se transforma, tudo está em movimento. E essa é a essência do I Ching também, não é? Esse movimento, mas que a gente possa, ele é um instrumento, a gente não sabe como ele foi feito, mas que o Jung identificou, que ele consegue trazer uma mensagem, dizer alguma coisa sobre o momento presente, o futuro, responder perguntas, né? Que na verdade perguntas que nos levam à reflexão, nos levam a ações interessantes, inteligentes, né? O livro do I Ching, ele foi composto assim, ninguém sabe quando começou exatamente, mas se sabe que uma parte dele, assim, dos comentários dos hexagramas, foi o Confúcio que fez, um grande sábio chinês, um grande conselheiro lá dos imperadores, enfim, daqueles tempos, né? E vem sendo usado, né, por eles, por conselheiros, por pessoas. Eu mesmo, assim, conheci o I Ching quando eu tinha, sei lá, 17 anos, mais ou menos. As primeiras versões que eu tive acesso do I Ching, né, já fazia Tai Chi Chuan, Yoga, já lia umas coisas diferentes, né? Na minha casa nós somos 9 filhos e meus irmãos dizem assim: eu peguei, eu sou dentista, o outro é bancário, o outro é contador, o outro é arquiteto. E aí eles dizem assim, numa brincadeira, que o resto tudo que sobrou o Jorge pegou. É claro que é um exagero, mas assim, eu sou muito curioso e me considero sempre um ser assim em processo de aprendizagem. Então aprendi muito com essa turma, com esses novos amigos, estamos aprendendo ainda, temos um caminho aí a trilhar e vamos em frente. Um grande abraço a todos. Voltando aqui para a nossa montagem, então a gente traz mais uma frase do Jung, do livro O Eu e o Inconsciente, ele falando um pouco que os sonhos nós não criamos através de uma intenção consciente, eles aparecem de forma espontânea e a atividade psíquica então seria alheia à nossa vontade, mas ela dá pistas de certas tendências básicas do processo de orientação teleológica, indícios sobre a causalidade objetiva, sobre as tendências objetivas. Agora nós vamos falar um pouco sobre, para fechar, sobre o Qigong médico, essa área aqui, que é uma das 4 grandes áreas da medicina chinesa, né? O Qigong médico, o Qigong pode ser dividido em marcial, espiritual, mas o que nos interessa é essa área que é voltada para a saúde. E nesse estudo de saúde com médico existe uma complexidade grande de conhecimentos que os médicos precisam alcançar, né, dentro da academia mesmo. Mas aí ao final tem a parte prática também, que eles emitem essa energia vital, emitem o Qi para cura, para regulação, né, então para a saúde. E tem alguma técnica também chamada de agulha invisível ou agulha de energia dentro das técnicas do Qigong. Vamos rapidamente falar de algumas escolas que a gente vem acompanhando, né? Uma delas é a acupuntura ortodoxa Tung. Imagine uma família que teve que se esconder para poder praticar a acupuntura. Isso aconteceu com a família Tung durante, pasmem, 66 gerações, né? Mas entre os conhecimentos preciosos deles, existe um que eu estou compartilhando aqui, que é essa tabela que eles indicam que, de acordo com o número do final do ano que você nasceu, você já vem com 2 órgãos
com a fraqueza congênita. Por exemplo, nasci em 61, então eu viria com rins e baço pâncreas já mais fracos, né? Uma outra escola muito importante é o Golin Qigong, que é uma prática física e é considerado um Qigong anti-câncer. E aqui nós vemos algumas fotos, tem muitos artigos escritos sobre o Golin. São áreas, estou falando sobre áreas que eu conheço e que eu pratico. Aqui as pessoas andando na natureza, né? Então esse é um Qigong muito interessante de se conhecer. O outro é o Yixian, Shaolin Yixian Qigong, que é ensinado por esse professor aqui, Yohun Xie. Eu tive aulas com ele. Hoje ele tem 3 PhDs, esse senhor aqui. E ele hoje mora em Manchester, na Inglaterra, e ensina para o mundo inteiro. E aqui tem umas fotos de aulas que eu gravei, eu sempre fazendo as traduções dele. E para encerrar, a terceira escola de Qigong é o Zinen Qigong. O que significa isso? Zinen Qigong é um trabalho de alto mérito que realizamos com o Qi para despertar sabedoria e inteligência e incrementar extraordinariamente as habilidades naturais dos seres humanos. Dentre essas habilidades, a saúde, claro. Então, aqui nós vemos alguns pontos de acupuntura que são considerados ao longo das aulas. Eu fui certificado, então, por 11 professores da China, ao fazer cursos com eles nessa linha aqui. E só um parênteses aqui, está ligado aos nossos estudos, é sobre os desequilíbrios emocionais, que estariam ligados também, causando ou sendo causados por desequilíbrios nos órgãos. Então, cada órgão teria uma emoção principal, né? E se faz trabalhos com os dedos também, e com mantras, né? Palavras em chinês, né? Para fortalecer esses órgãos. Trazendo aqui um registro de que nós temos um grupo de prática online gratuito. Quem quiser praticar, pega esse link aqui. Isso aqui é uma foto de uma aula na tela da televisão, de segunda a quinta pela manhã. Já produzimos também vários artigos, capítulos de livros, congressos internacionais. Esse aqui foi do México e esse aqui foi esse ano, foi na China mesmo. Eu apresentei online, claro, né? E para encerrar, só agradecer mesmo aos colegas, ao professor e todo esse convívio, os aprendizados que nós temos tido com todos vocês. Muito obrigado, até a próxima.